Olá, seja bem-vindo ao canal Espiritismo hoje e amanhã, porque se o Espiritismo é bom hoje, será muito melhor amanhã para você, para seus filhos, para a geração futura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre empresas. Você sabe quais são os tipos de empresas que nós temos? Hoje eu vou subdividi-las em dois tipos. A empresa privada ou pública seria o primeiro tipo. E a empresa de Jesus. Portanto, nós podemos trabalhar na empresa de Jesus e podemos trabalhar na empresa privada ou pública. Há empresas multinacionais, por exemplo, que começaram no fundo de um quintal. Essa empresa foi crescendo, se expandiu e hoje ela tem uma abrangência internacional. Também podemos, obviamente, trabalhar numa empresa pública através de um concurso público. O espírito Joana de Ângeles ditou a mensagem ao médium Divaldo Pereira Franco em 2004, na 9 de junho de 2004, no Centro Espírita Caminho da Redenção. Chegou até as minhas mãos este encarte do Movimento Espírita Paraguaio, e eles colocaram aqui esta mensagem que a Joana escreveu sobre as empresas. É uma mensagem bastante interessante. Não vou ler aqui toda ela porque nós ficaríamos aqui muitos minutos. Vou ler aqui alguns parágrafos apenas, rapidamente, e nós vamos meditar em torno do assunto. Olha aqui, ela começa assim, ó. No mundo moderno, atulhado de alta tecnologia e de muita extravagância, os conceitos da simplicidade e da abnegação tornam-se combatidos tenazmente, de maneira a cederem lugar à automação, à excentricidade e aos interesses de lucro imediato. Tecnocratas e executivos de alto porte digladiam-se para alcançar metas cada vez mais audaciosas em lutas renhidas. Embora o respeito que nos merecem os seus esforços e pessoas, objetivando projeção e insaciável poder. Transformam situações de bondade em lugares de investimento e os seus procedimentos sempre se firmam em inversões e programas de renda como essenciais. Fixados em tabelas estatisticamente comprovadas e movimentando com habilidade os cálculos do mercado através das bolsas, estabelecem prazos de usura em todos os negócios e entregam-se às aquisições de alta rentabilidade. E ela continua, então aqui o espírito falando que da importância, obviamente, das empresas, as empresas de tecnologia, as empresas que produzem, por exemplo, tratores para a agricultura, que ajudam na agricultura, as empresas dos mais variados portes que nós temos na humanidade, todas elas são importantes. Mas muitas vezes as pessoas elas se esfalfam nestas empresas, elas procuram chegar ao alto escalão dessas empresas, muito mais por causa do seu ego, porque a maioria das pessoas elas foram educadas para ter e não para ser. Então as pessoas lutam para ter, conquanto é importante nós termos o necessário para podermos viver, mas é importante também nós sermos pessoas honestas, sermos pessoas, enfim, que estão preocupadas não só com o ter, mas preocupadas com o ser. Então muitas pessoas se esfalfam nessas empresas, trabalham 10, 12, 14 horas, muitas vezes em desequilíbrio, porque às vezes conseguem atingir os altos cargos executivos dessas empresas, mas prejudicando a sua própria família. Então são pessoas que muitas vezes têm um poder aquisitivo muito alto e o que eles dão para os seus filhos? Eles dão coisas e não se doam. Enquanto é importante nós darmos as melhores escolas, mas as melhores roupas, os melhores sapatos, mas também é importante nós nos doarmos.
Então, ela fala aqui, né, criaturas que nela se esfalfam são peças de sua engrenagem e por mais importantes que se façam, são sempre substituídas por outras mais produtivas para o conjunto em incessante renovação. Então, antes do Boechat morrer, a Rádio Bandeirantes falava assim, em 20 segundos tudo pode mudar. Hoje, o slogan é em 1 segundo tudo pode mudar, em 1 segundo tudo pode mudar na vida. Então, às vezes, a pessoa preocupada apenas com o ter, e não com o ser, se esfalfando, né, o verbo que o Espírito Joana de Anjos utilizou-se aqui através da mediunidade de Divaldo Franco, esquece-se de ser e, de repente, a pessoa é substituída de um segundo para o outro e ela vê como se tivesse um buraco, abrindo um buraco abaixo dela. Então, são pessoas que não estão preparadas. Olha que interessante que a Joana fala aqui, ó. As empresas, elas não têm alma. Empresas não têm alma, nem impulsam nos seus mecanismos automáticos qualquer tipo de coração. Então é muito importante nós fazermos o nosso trabalho, cumprirmos com as nossas obrigações, com bastante honestidade, com bastante dedicação, honrarmos aqueles que estão acima de nós e respeitarmos e honrarmos também aqueles que estão abaixo de nós, se esse for o caso. Mas, ela continua, na empresa de Jesus é completamente diferente. Na empresa de Jesus, nós não precisamos ter certificados, nós não precisamos ser graduados, nós não precisamos ser mestrados. Todos podem trabalhar na empresa de Jesus. Todos podem ajudar na medida das suas possibilidades. Todos podem ajudar. E ela fala, com Jesus a empresa é de solidariedade, de benevolência e de paz. Com Jesus a disputa é para mostrar quem está servindo mais, ou seja, na empresa de Jesus nós disputamos quem está servindo mais, quem está mais se dedicando, né? O esforço prevalece para ser o mais bem devotado servidor. Então veja o que a Joana de Anjos escreveu aqui. Ó, a disputa pelas posições de relevo, que afinal não existe, o esforço prevalece para ser o mais bem devotado servidor. Então é importante nós trabalharmos na empresa, é importante nós fazermos a nossa parte como homens do mundo, mas também é importante nós, na medida das nossas possibilidades, assim que o tempo nos permita, trazendo também um equilíbrio para com a nossa família, porque não adianta nada nós trabalharmos nas empresas do mundo, a empresa pública ou a empresa privada, e não darmos atenção para a nossa família. É importante dar atenção para a nossa família e nos momentos que for possível nós também podemos trabalhar na empresa de Jesus, ajudando, seja através da escrita, seja através da palavra, seja fazendo uma limpeza numa instituição, seja ajudando através do passe, aqui falando mais na questão da casa espírita, seja colaborando nas mais diversas possibilidades. Então todos podem trabalhar na empresa de Jesus, desde o mais culto até aquele que não sabe ler nem sabe escrever. Me lembro aqui de um caso de um colega que trabalhou conosco já há alguns anos atrás, que se aposentou no ano de 2011, e naquela época nós conversávamos um pouco antes da sua aposentadoria, que ele pretendia fazer algo. Foi uma pessoa que sempre se dedicou bastante à empresa que trabalhava, tinha bastante subordinados, uma pessoa bastante competente, mas ele estava preocupado em fazer algo depois que se aposentasse, porque como a vida era bastante intensa na empresa onde ele trabalhava, bastante movimentada desde as primeiras horas da manhã até ao cair da noite, ele se preocupava em fazer algo, por exemplo, para as pessoas que estavam passando necessidades na rua. E ao procurar verificar o que poderia fazer, na cidade de Santos, ele se deparou com um centro espírita chamado Luiz Monteiro de Barros. E nesse centro espírita já havia um trabalho, já que se dedicavam aos moradores de rua, dando
assistência a eles, café da manhã, e também uma oportunidade para que esses moradores de rua pudessem ser dignificados tomando um banho, ainda que rapidamente, mas que eles pudessem se lavar. E ele entrou com a cara e coragem nesse trabalho e até que conseguiu receber a oportunidade de ser diretor financeiro desta instituição. Então, uma pessoa que se preparou, uma pessoa que se aposentou e continuou trabalhando. Mas também nós podemos trabalhar na empresa privada, na empresa pública, como eu estou falando aqui, e no tempo que der a gente pode ajudar em paralelo. Então este é o ideal, porque a bem da verdade, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui numa viagem para que nós possamos apenas passear, gozar. Nós estamos aqui a trabalho, nós estamos aqui para nos modificarmos, para partirmos desta reencarnação melhor do que quando nós aqui chegamos, porque a vida ela não começa no berço e tampouco terminará no túmulo. Então, obviamente que nós vamos ser cobrados quando ao desencarnarmos, nós vamos analisar na nossa balança espiritual, na nossa contabilidade, aquilo que nós fizemos de bem e aquilo que nós fizemos de errado. Então é muito importante nós podermos colaborar de alguma maneira com a empresa de Jesus. Então, quando perguntaram a Jesus, e Jesus disse, quando estiveres ajudando aquele que está desnudado, colocares uma roupa nele, é a mim que está fazendo. Quando deres uma comida àqueles que estão com fome, é a mim que estáis fazendo. Então, todos nós somos convidados. Que neste vídeo tu possa reflexionar, que possamos reflexionar juntos sobre a importância das empresas, as empresas públicas, as empresas privadas, mas a empresa de Jesus também. Por isso que Jesus nos disse, a Joana concluindo aqui a mensagem. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, afirmou Jesus com ênfase. Não te enganes, não iludas a ninguém. Vem hoje trabalhar na minha vinha, convidou com segurança, propondo o dever de serviço ao próximo e a auto-iluminação. Digno é o trabalhador do seu salário, estabeleceu como fundamental, mas na sua obra o salário será sempre a caridade para consigo mesmo e para com o seu próximo. Tem cuidado com o mundo e as suas armadilhas. Leva Jesus a ele, mas não o tragas nem implante os seus métodos na sua empresa. Ou seja, não implante os métodos que nós vemos muitas vezes sórdidos, métodos de espionagem, métodos apenas de ter e etc. Os métodos que nós vemos hoje em dia aí no mundo. Né? Então, a empresa de Jesus é uma empresa de solidariedade, uma empresa de caridade, é uma empresa de fraternidade em que nós disputamos entre nós para sermos aquele que serve mais. Que a mensagem de hoje possa ter servido para você, assim eu espero. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Até mais.